disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar aqui, os irmãos, para compartilhar a palavra do Senhor. Então, hoje, este livro com o qual vamos estudar, vamos distribuir Mateus, capítulo 12, vamos ler o versículo 12, até o versículo 32. Mateus, capítulo 12, até o versículo 32. Vamos ler apenas 10 versículos. Os irmãos acharam? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 32. Os irmãos já acharam? Quem já achou? Amém. Amém. Em reverência à palavra de Deus, vamos colocar o pé. Diz assim a palavra do Senhor. Minha Bíblia tem como título: Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida ordenou Jesus os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava assim. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas do tempo. Era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamou: Senhor, salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, porque duvidaste? Quando entram no barco, o vento cessou. Amém? Amém. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força doeste a lutar sobre o mar, seu amor a ti quer revelar.
Nós viemos para prestar culto ao Senhor, amém? Então adore ao Senhor. Você não veio, não é uma múmia, não veio aqui para parar em pé, não veio. Você veio aqui para adorar ao Senhor. Então cumpre com a agenda da sua vinda para este lugar. Quem presta culto não é Deus, quem presta culto é o homem. Você tem que adorar. Faça alguma coisa e louve, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é o nosso Senhor. Então diga comigo: solta o cabo da nau, toma os reis, adora o Senhor. E navegas com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro
tua palavra já foi lida, o seu servo, Senhor, em pé. Falta o Senhor intervir nesta manhã. Fala comigo, Jesus. Fala com a sua igreja. Mostra-nos, ó Pai, qual é a sua vontade, ó Deus. Surpreenda-nos nesta manhã, Senhor. Faça diferente, Senhor. Permita, ó Deus, que vivamos um tempo especial na tua presença. Queremos ter o privilégio, ó Deus, de ouvir o Senhor falando conosco nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar do tema que diz andando sobre as tempestades. Amém? Podemos repetir isso? Andando sobre as tempestades. Eu não ouvi, desculpa, podemos repetir? Andando sobre as tempestades. Amém. O texto bíblico que nós lemos, ele narra um evento real. Estava um evento real, um evento que aconteceu no mar de Genezaré. Alguns chamam do lago de Tiberíades, entre outros nomes, no qual este mar ele é apelidado. É um mar muito importante na vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi sobre este mar onde Jesus chama os seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João. É um quatro. Pedro, Tiago, André e João, que eram pescadores, se encontravam ali trabalhando, e um dia Deus aparece perante eles, ou melhor, Jesus aparece perante eles num dia de uma pesca infrutífera, num dia de uma pesca vergonhosa, num dia de um trabalho sem sucesso, num dia em que eles tiveram vergonha, num dia em que eles não tiveram sucesso, saíram envergonhados, e eles lhe chamou de volta para o lugar da sua vergonha para os exaltar, no lugar onde eles tiveram vexame, no lugar onde eles tiveram fracasso, no lugar onde eles tiveram insucesso, mas com a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele lhes chama para o mesmo lugar, e de lá, porque foram com a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles tiveram sucesso. Foi sobre este mar onde Jesus acalma a tempestade a caminho de Gadareno, que era uma das 10 cidades de Decápolis, onde existia lá o jovem que ele estava endemoniado, tinha espíritos imundos. Jesus, ele silencia o mar, Jesus, ele acalma a tempestade, e neste mar aparece um registro de um dos mais belos milagres, que é o milagre onde Jesus anda sobre o mar. Mas não só Jesus anda sobre o mar, mas também Pedro, que é um homem comum como nós, Pedro, que é convertido como nós, ele tem uma experiência nova. Ele até agora é o único, Pedro e Jesus são os únicos registros bíblicos que nós temos de pessoas que contrariaram a lei da física, de pessoas que viveram um momento incomum, onde a lei da física impera, que um corpo suspenso sobre o mar tem a tendência de afundar. Eles flutuam sobre o mar, eles caminham por cima do mar. É sobre este mar que hoje nós vamos meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos diz. Pois bem, neste dia, este evento é precedido de um outro milagre, onde Jesus multiplica os pães e peixes, e ele alimenta lá 5.000 pessoas. Quando neste tempo bíblico se falava de 5.000 pessoas, infelizmente as mulheres e crianças não estavam lá incluídas, apenas os homens. E é por isso que os estudiosos da palavra de Deus entendem que é possível que o número tenha sido muito maior do que
este que está registrado na palavra de Deus, porque nesta contabilidade foram excluídas as crianças e foram excluídas as mulheres. E depois desta multiplicação, o povo queria fazer de Jesus um rei, queria torná-lo um rei, porque viam nele a possibilidade de poder ter comida barata, de poder ter comida sem trabalhar. A fama de Jesus cresceu muito após a multiplicação dos peixes e pão, e dos peixes e do pão, e o povo queria fazer de Jesus rei. E Jesus não se distrai, porque ele não veio para as coisas deste mundo. Ele distancia-se daquela pretensão, distancia-se daquela proposta, e a palavra de Deus nos diz que ele dá uma orientação para os discípulos. Ele diz para os discípulos entrarem no barco e irem adiante. E o texto bíblico nos surpreende através do comportamento que é tido por Jesus. Ele manda os seus discípulos adiantarem e ele toma um tempo para oração. Que exemplo bonito de Jesus! Vivemos num tempo em que, infelizmente, nós nos esquecemos da importância da oração. Mas Jesus, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele é o Verbo, ele é o prometido. O livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, sendo Deus, ele leva tempo para poder orar. A palavra de Deus, quando nós lemos-la, vamos perceber que o milagre da caminhada sobre o mar, ele acontece na quarta vigília da noite. E logo no versículo 22 que nós lemos, a palavra de Deus nos diz que já no fim do dia, o dia termina, o dia no sentido da diferenciação, dia-noite, deixa de ser tarde, deixa de ser manhã, quando começam às 18 horas, inicia a noite. E a primeira vigília da noite, ela precisamente inicia quando são 18 horas. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília era das 18 às 21, a segunda das 21 às 0, a terceira das 0 às 3 e a quarta das 3 às 6 da manhã. A palavra de Deus nos diz que no principiar da noite, ou terminado o dia, Jesus leva um tempo para orar. E ele termina e ele aparece caminhando sobre as águas na quarta vigília. Eu fui fazendo algumas contas para ver o tempo que aquele que é Deus volta a reunir consigo mesmo, para falar consigo mesmo, para falar com o Pai. Durante quanto tempo? Das 18 horas até sensivelmente 3 da manhã. Jesus estava em oração. Imagine, Jesus, sendo ele Deus, sendo ele Filho de Deus, ele ora das 18 até as 3 da manhã. São quantas horas? Quem consegue fazer um cálculo aritmético muito? São 9 horas. São 9? 18, 19, 20, 21, 22, 0, 1, 2. Então são 9 horas, não é isso? Jesus ora durante quanto tempo? 9 horas de oração. Isto é extraordinário. Jesus, sendo ele Deus, na minha pobre e humilde forma de raciocinar, entendo que eventualmente nem sequer ele teria esta necessidade de oração, mas ele separa quantas horas para oração? 9 horas falando com Deus, 9 horas de comunhão, 9 horas de entrega, 9 horas de conexão com Deus. Isto é prazeroso, isto é maravilhoso. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que não quer orar. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm tempo para nada, não têm tempo
oração. Os estudiosos dizem que na Escócia, quando se visitou o quarto de John Wesley, onde ele ficava, encontraram uns 2 buraquinhos lá dentro do quarto de oração. Era um dos homens que na nossa era registra-se como uma das pessoas que dedicava muito tempo para falar com Deus. A oração, ela cria mudanças. A oração, ela é poderosa. A oração, ela é geradora de transformações. Aquele que quer ver a mão de Deus agindo, aquele que quer ver Deus operando na sua vida, não é a teologia que vai mudar isso, não é os estudos dos livros que vão estudar isso. Sim, você vai ter conhecimento, sim, você vai ter ciência, mas aquilo do qual o diabo tem medo no nosso tempo, ele não tem medo de títulos acadêmicos, ele não tem medo de títulos eclesiásticos, ele não teme pessoas com dinheiro, não importa isso, ele não teme pessoas influentes, ele teme aquele que tem conexão com o Criador dos céus e da terra. E essa conexão não é gerada através da beleza exterior ou da capacidade de influenciar que nós podemos ter. A conexão com Deus é gerada através do quanto tempo nós dispensamos para falar com Ele, do quanto tempo nós temos para nos conectar com eles. E nesta manhã Deus está querendo levantar uma geração de pessoas não que andam atrás de profecias, não uma geração de homens que andam atrás de profetas, não uma geração de pessoas que andam atrás de igrejas, mas uma geração de homens e mulheres que dispensam um tempo não para se conectar com o profeta, não para se conectar com o pastor, não para se conectar com a igreja, mas para conectar aquele que a sua mão move o mundo, aquele que fez todas as coisas, aquele que é gerador de todas as coisas. Há tempo de nós abrirmos os olhos, ao invés de seguirmos pessoas, ao invés de seguirmos placas de igrejas, ao invés de seguirmos movimentos. Abra a porta do teu quarto, encontre um tempo de isolamento com Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus teve um tempo de comunhão particular com Deus. Nós precisamos de ter um particular com Deus, precisamos de ter um cara a cara com Deus, precisamos de ter um face a face com Deus. Quanto tempo você parou de orar? Há quanto tempo você já não fala com Deus? Há quanto tempo você já não dobra o joelho com Deus? Deus está com saudades de ti. Deus está com saudades do momento em que você dobrava o seu joelho. Ele está ansiando por ti. A palavra de Deus diz: vinde em mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É o homem que se distancia de Deus. Deus está aguardando por nós. Deus espera por nós. Eu quero nesta manhã falar para um grupo de pessoas cujos seus corações e vidas estão dispostos e disponíveis para falar com Deus. Levantemos uma era de oração, uma era de pessoas, uma era de homens e mulheres interessadas em falar com Deus. Só a oração é que pode mudar. Só a oração é que nos torna diferente. Só o nosso hábito de falar com Deus altera todo um conjunto de hábitos e costumes que nós temos. Se você quer ver mudança na sua vida, tenha tempo de oração com Deus, tenha tempo de falar com Deus, tenha tempo de se conectar com Deus. Eu disse, tenha tempo de falar com Deus. Ajude-me a pregar para quem está do seu lado. Diga para ele: tenha tempo de falar com Deus.
não temos tempo para separar, não temos tempo para falar com Deus. No mínimo, darmos 1/10 daquilo que Deus nos dá. Deus nos dá 24 horas por dia, não conseguimos oferecer nada para Deus e não conseguimos separar tempo para falar com aquele que nos dá o dia. Pelo menos temos um tempo de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nos concedeu. E nesta manhã, oxalá que Deus levante homens e mulheres cujas suas vidas são voltadas para a oração, estão voltadas para o joelho no chão. Pois bem, Jesus orou durante 9 horas de tempo, enquanto os seus discípulos avançavam mais adiante pelo mar. E ao longo do percurso, a palavra de Deus nos diz que eles tiveram um grande problema. Os ventos fortes começam a levantar-se quando eles se encontravam no meio do mar. Nos discípulos de Jesus existiam pelo menos 4 pessoas cujas suas vidas eram anteriormente dedicadas à pesca. Quem são? Pedro, Tiago, André e João. Estes eram pescadores por excelência, tinham uma grande experiência nos assuntos do mar. Eles conseguiam entender o mar, conseguiam entender as coisas do mar, conseguiam entender tudo quanto acontecia. Mas neste dia, a experiência destes homens não lhes foi bastante. Neste dia eles não conseguiram que a sua experiência pudesse resolver este problema. Levantou-se ali um grande terror. Os ventos eram fortes, os ventos eram tenebrosos, os ventos eram maus. E é tão interessante que este episódio ele ocorre depois de uma outra anterior tempestade, quando eles estavam a caminho de Gadareno, em que levanta-se a tempestade, eles ficam com medo e Jesus acalma a tempestade. Eles haviam se esquecido das lições da anterior tempestade. Eles haviam se esquecido de que as tempestades desta vida não são para nos matar. As tempestades desta vida não são para acabar conosco. As tempestades desta vida são uma escola para nós. Até porque, tal como nós podemos fazer um paralelismo daquilo que aconteceu quando eles estavam a caminho de Gadareno, Jesus havia lhes dado uma orientação. Ele disse: entrem no barco e eles vão adiante para o outro lado. Jesus, ele é Deus. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Os homens podem fazer isso, os políticos podem fazer isso, mas a promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. A promessa de Deus e realização não há nenhuma diferença. O destino dos discípulos já havia sido traçado por Jesus, que era o outro lado. Ele já havia lhes orientado isso, já havia lhes dito que, olha, vocês vão para o outro lado. Já havia definido que, olha, o nosso destino é no outro lado. Mas no percurso para o outro lado, muitas coisas podem acontecer. Ventos podem se levantar. Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Mas ele não disse que nesta caminhada para o outro lado seria tudo tranquilo, seria tudo bonança, seria tudo sem dificuldade nenhuma. Até porque a vida nem sequer teria graça se não fosse por causa das dificuldades. As dificuldades são o combustível do cristão. Mas os discípulos preferiram ter medo do que acreditarem na palavra de Jesus. Porque Jesus disse aos teus discípulos: passemos para outro lado, vamos para outra margem, vamos para outro lugar, vamos para outro lado. Jesus, ao dizer aos discípulos:
vamos para o outro lado. Ele já havia definido qual era o destino, já havia definido qual era o porto. Agora, ao longo do percurso, várias coisas podiam acontecer, várias coisas podiam aparecer, mas eles deveriam ter sempre presente a palavra de Deus, cuja orientação é que o nosso destino é o outro lado. As tempestades não são para acabar conosco, as tempestades não são para nos matar, as tempestades não são para nós sucumbirmos, porque o outro lado é a orientação de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu estou dizendo que a minha Bíblia está dizendo, logo em seguida Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus indicou o destino, mas não indicou o circunstancialismo do destino. Amém. Jesus indicou o porto, mas na caminhada para o porto, várias coisas podem fazer o que? Acontecer. Mas nós não devemos perder a esperança, nós não devemos perder o nosso foco, cujo destino já nos foi traçado, que é onde? É no outro lado. Mas algo acontece aqui, é que a tempestade ela se levanta, as ondas, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília, Jesus aparece andando sobre o mar. Amém. 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 Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que Ele é extraordinário. O grande problema dos discípulos naquele dia eram os ventos que eram contrários, e as ondas das águas se levantavam, e a tempestade era a dificuldade pela qual os discípulos estavam passando naquele dia. A tempestade era o problema pelo qual os discípulos estavam passando naquele dia. Mas Jesus, Ele, na quarta vigília, a palavra de Deus nos diz que Ele aparece andando sobre as águas. Jesus aparece andando sobre as águas. As águas naquele dia eram um dos grandes problemas pelos quais os discípulos estavam atravessando. As águas estavam problemáticas, a tempestade era maior, os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus aparece andando sobre as águas, aparece andando sobre as águas. Quando Jesus, Ele aparece, Jesus, Ele na sua onisciência, Ele verifica que os discípulos, eles já estavam a passar mal. Os estudiosos da palavra de Deus nos diz que após Jesus dar orientação aos seus discípulos para irem adiante, eles deixam um barco naquele local, e eles tinham expectativa de que Jesus apareceria usando um dos barcos que eles haviam deixado naquele lugar. Eles tinham essa expectativa de que Jesus, ao aparecer, apareceria da forma como eles definiram, apareceria da forma como eles idealizaram, apareceria da forma como eles pensavam que havia de aparecer. Há pessoas que definem o procedimento pelo qual Deus vai usar para poder intervir. Pessoas definem a estratégia que Deus vai usar
a tempestade do mar era o problema pelo qual os discípulos estavam atravessando. E Jesus, ele aparece andando sobre o mar. Jesus, quando ele aparece andando sobre o mar, ele estava demonstrando aos discípulos a sua supremacia, o seu senhorio, que ele é Deus. Ele estava dizendo aos seus discípulos que aquilo que era problema para eles, para Jesus não era problema. Aquilo que assustava aos discípulos, para Jesus não era perturbação. Aquilo que eles tinham medo simplesmente estava por baixo dos pés de Jesus. Jesus, ao andar sobre as águas, estava demonstrando aos seus discípulos que a tempestade, os ventos fortes, ele tem controle de toda a situação. Ele simplesmente, o que é problema para nós, não lhe atinge, ele passa por cima. Eu disse que aquilo que é problema para nós, aquilo que é tempestade para nós, aquilo que nos causa susto, não causa susto a Jesus. Ele simplesmente passa por cima. Glória a Deus. Tem pessoas que são perguntadas sobre várias situações da sua vida e respondem: eu passei por cima. Quer dizer, a pessoa conseguiu ser superior às circunstâncias que eram problemáticas para eles. Jesus, naquele dia, ao andar sobre as águas, ele estava demonstrando aos discípulos que ele é o Senhor. Ele manda no céu, manda na terra, manda nos ventos, manda em toda e qualquer situação. Nada lhe detém, nada lhe domina, simplesmente ele caminha sobre as nossas dificuldades. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu domínio. Ele anda por cima. Os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, porque eles já haviam definido, até deixaram um barco. Não, Jesus já tem um barco. As pessoas que definem a forma como Deus tem que agir nas suas vidas. Eles, ao olharem para Jesus, eles viram que é um fantasma. O medo, o que faz na vida das pessoas é terrível. Eles começam a ver coisas que não existem. Os discípulos, por causa de medo, começaram, ao invés de ver a bênção que estava caminhando em sua direção, eles começam a ver o que é fantasma. Começam a ver diabinhos. Começam a ver pouco a pouco árvore. Começam a ver problemas onde não há problemas. As pessoas que estão com medo, que vivem com medo, veem coisas que não existem. Só por causa de ter um pequenino problema ou uma pequena aflição, já começam a ver coisas que já não existem. Começam a sofrer por antecipação. Começam a idealizar coisas que não existem. Começam a criar coisas que não existem. Há pessoas que até chegam a perder a vida por causa do medo. Há pessoas que são enterradas porque tiveram medo. O medo toma conta das pessoas, o medo escraviza as pessoas. Há pessoas que não caminham por causa do medo. Há pessoas que não vivem por causa do medo. Há pessoas que nada fazem nas suas vidas por causa do medo. E os discípulos neste dia, ao verem Jesus, ao andar sobre as águas, eles simplesmente viram que é um fantasma. Não viram um provedor. Não viram o Senhor. Eles estavam com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixinhos.
E Jesus, ao andar sobre o mar, eles não o reconheceram. A única coisa que eles conseguiram criar na sua cabeça, a única coisa que eles conseguiram idealizar, são minhocas. Começaram a ver coisas que não existem, começaram a cogitar coisas que não existem, ao ponto de dizerem que é um fantasma. E Jesus disse uma palavra muito bonita: tem bom ânimo. Amém. Amém. Ele disse o que? Tem bom ânimo. Jesus proferiu esta palavra, tem bom ânimo, para o leproso que jazia 38 anos junto ao lago de Betesda. E ele disse para ele: tenha bom ânimo. Disse também para os discípulos que estavam aflitos naquele dia: tenha bom ânimo. Significa que eles já não tinham ânimo, já não tinham esperança, já não tinham, estavam cheios de incerteza. E ele diz para eles: tenham o que é bom ânimo. E esta palavra é dita para mim e para você nesta manhã: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, coragem, sou eu. E ali havia um discípulo que eu gosto muito, Pedro. Este discípulo é atrevido. Ele diz: Senhor, se fores tu, mande-me ver sobre as águas. Amém. 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 Jesus não se fez de rogado. Responde para o Pedro. Qual foi a resposta que deu a Pedro? Vem. Simplesmente isso. Naquele dia, o cenário não era fácil. O cenário era terrível. O vento havia se levantado, a tempestade era forte. Primeiro eles pensavam que até quem estivesse a caminhar sobre o mar era um fantasma. E sair do barco naquele dia seria uma grande aventura. Seria uma coisa que ninguém recomendaria, porque a tempestade era grande, os ventos eram contrários, o mar estava agitado e você recebe um convite para andar sobre o mar. Aleluia. Não era um assunto fácil. Acredito que os colegas, os companheiros de Pedro teriam dito: Pedro, cuidado. Pedro, não entra nessa cilada. Pedro, não entra nesse assunto. Pedro, tenha calma. Mas ele havia ouvido a voz daquele que ele chamou e disse o quê? Vem. Eu imagino Pedro tirando o primeiro pé e o coloca sobre a água. Seus olhos estavam fitos em Jesus. E de repente a água tornou-se como se fosse o chão. O seu pé ficou firme. Tirou o segundo. O pé continuou firme e começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre aquilo que ele inicialmente tinha medo. Começou a andar sobre aquilo que lhe perturbava. Começou a andar sobre aquilo que inicialmente era problema para ele. Mas Pedro só conseguiu andar sobre as águas quando os seus olhos estavam fitos em Jesus. Quando ele manteve os seus olhos em Jesus, ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo e ele começou a andar sobre as águas. Eu e você também podemos andar sobre as águas. Também podemos passar por cima daquilo que nos aflige. Quando nós colocarmos, ouvirmos a voz daquele que nos chama. Jesus está te chamando nesta manhã para você dar a volta por cima. Jesus está te chamando nesta manhã
para você passar por cima daquilo que é a sua aflição. Jesus está lhe convidando nesta manhã para você passar por cima das suas tempestades. Escute a sua voz, escuta a voz daquele que chama, escuta a voz e o obedeça e caminha sobre aquilo que é a sua tempestade. Mas algo aconteceu com Pedro quando deixou de colocar os seus olhos em Jesus. A palavra de Deus nos diz que, olhando para o vento, ele começou a fazer o que? A afundar. Porque ele tirou os seus olhos de quem? De Jesus. Quando nós mantemos os nossos olhos em Jesus, nós ficamos firmes para caminhar. A partir do momento que nós retiramos os nossos olhos de Jesus, tudo pode se estragar, tudo pode afundar. Mas Pedro nos dá um grande ensinamento aqui. Ele, quando começa a afundar, ele não espera para desaparecer, ele não espera para sucumbir. A palavra de Deus nos diz que quando ainda ele começava a afundar, ele começou a clamar: Senhor, salva-me. É interessante este detalhe que a palavra de Deus nos traz quando ela diz: e começando a afundar. É porque Pedro poderia ter decidido, naquele momento em que ele estava passando por uma dificuldade, deixar as coisas para o fim, ou ir tentando com as suas próprias forças. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele começava a afundar, quando ele ainda estava no princípio, quando as coisas logo no princípio estavam se estragando, ele começa a pedir por socorro, ele começa a chamar por Jesus. Tem pessoas que adiam a intervenção de Deus para as suas vidas e deixam muitas coisas para depois, vão tentando com as suas próprias forças. Há pessoas que estão morrendo porque não procuram ajuda logo no princípio, vão deixando as coisas acontecer, vão se arranjando, vão tentando, usando a sua experiência e o seu conhecimento. Pedro era experiente no mar, ele poderia dizer: eu sei nadar, eu sei me virar. Mas a palavra de Deus nos diz que logo que ele se apercebeu que as coisas estão a andar mal, ele começou a dizer: Senhor, estou afundando, salva-me. Amém. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estendeu a sua mão e segurou, e ele não afundou. Nesta manhã, nós queremos ter um tempo para orar. Estamos ainda a iniciar o ano. São diversas situações pelas quais nós passaremos por ela nesta vida. Mas saibamos uma coisa, que com Jesus nós podemos passar por cima. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Cada um de nós tem um tempo para orar, para falar com Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero pedir o DJ do louvor para dirigir o louvor, e cada um vai orar, vai falar com Deus.